Declaro aberta a 36ª reunião ordinária da 20ª legislatura da Câmara Municipal de Umbranbrandão. Sobre a proteção de Deus, em nome do povo umbrandense, iniciamos nossos trabalhos. Com a palavra, a secretária da mesa diretora para proceder à chamada dos vereadores. Boa noite a todos. Lista de presença. Alcemir Morferdini Júnior, presente. Antônio Francisco Eleodoro, presente. Aristeu Brolese Filho, presente. Cláudia Cristina de Lima Sá, presente. Eduardo Caetano da Silva Domingues, presente. Lourenço Santana Ribeiro, presente. Lucas Rafael Santos, presente. Rodrigo Arrelaro Silva, presente. Rosiméria Aparecida do Prado, presente. Os senhores vereadores receberam a ata da reunião anterior com 8 horas de antecedência, conforme o regimento interno? Sim. Os senhores vereadores estão de acordo com a ata apresentada? Sim. A ata está aprovada. Suspendo os trabalhos para conceder a palavra ao orador inscrito no pequeno expediente. Com a palavra, o vereador Aristeu Brolese Filho. Boa noite, senhor presidente. A quem estendo meus cumprimentos aos demais senhores vereadores, senhoras vereadoras, público aqui presente. Meu boa noite a quem nos acompanha pela página da Câmara. A título de informação, gostaria de fazer um agradecimento ao deputado federal Zé Vitor, que está atendendo aí um pedido que eu fiz para ele no início desse ano. O nosso município vai receber um ônibus escolar para transporte na área rural, no valor de R$ 435 mil. Então fica aqui registrado o meu agradecimento. É um recurso muito importante. É um transporte que vai vir de encontro para fortalecendo aí o nosso transporte escolar. Então eu agradeço muito aí o compromisso do deputado Zé Vitor por estar atendendo esse pedido que eu tinha feito para ele. Além desse recurso, a equipe do deputado me avisou que vai liberar R$ 50 mil para o Recanto Santa Luzia e mais R$ 50 mil para a Casa da Criança, para custeio, na área social. Então fica aqui registrado o meu agradecimento. Enquanto às vezes a gente vê algumas críticas, a gente continua trabalhando e mostrando o resultado para uma Boa Brandão cada vez melhor. Boa noite, por hoje é só. Com a palavra, o vereador Lucas Rafael dos Santos. Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos demais vereadores, vereadoras, público que nos acompanha presencialmente e também aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Eu queria fazer menção aqui a 2 itens que estão na nossa ordem do dia. O primeiro deles, que eu acho muito oportuno falar sobre, é sobre o substitutivo 001 de 2025 do projeto de lei complementar, projeto de lei complementar 038, que estava revogando o parágrafo único do artigo 62 do nosso plano diretor. E daí, na semana passada, foi um entendimento do vereador Rodrigo, que deveria ser colocado, ao invés de revogar, ter parâmetros sobre a situação, e pelo clima que a gente estava, de explicação aqui da secretária e tudo mais, para a gente resolver aquele outro projeto, eu também estendi isso também para pedi sobrestamento para que a gente pudesse debater esse projeto de lei na prefeitura. Eu com o vereador Rodrigo fomos na prefeitura, acho que na quinta, Rodrigo? E lá a gente foi recebido pelo secretário de governo, visto que o prefeito estava em viagem, e a gente falou sobre a opinião do Rodrigo, e um pouco da minha também. Os engenheiros não estavam no dia, e daí a gente saiu de lá com a ideia de colocar o parágrafo único, remetendo ele ao Código de Obras, inicialmente. Aí depois a gente só pediu a opinião dos engenheiros, e na sexta-feira os engenheiros entraram em contato com a gente para falar que o Código de Obras não estabelecia necessariamente esses parâmetros. E, de comum acordo, a gente entrou dentro desses parâmetros,
que seria o coeficiente de aproveitamento de 2,5 e a taxa de ocupação de 85%. Isso, de até 85%. Isso quer dizer o quê? Que a pessoa pode ocupar até 85% da área do lote e, concomitantemente e junto com isso, ter a taxa de ocupação de 2,5 vezes mais do que a metragem do lote, que hoje seria 200 metros, então o lote pode ter até 500 metros de área construída. E, de certa forma, isso acaba tendo critério e favorecendo o nosso entendimento legal. Aí o Rodrigo debateu junto com os vereadores Cláudio e Lourenço também, e a gente assinou nós 4, todos juntos, esse substitutivo. Então, eu entendo que visto a congruência e a convergência de opiniões, é muito importante que a gente aprove esse substitutivo e acabe não deixando um vácuo legal dentro do artigo 62, parágrafo único do nosso plano diretor. E, em seguida, o segundo item com que eu quero falar a respeito é sobre o requerimento 063 de 2025, que foi assinado pelo presidente Eduardo Caetano, pelo meu colega de partido, vereador Nino Brolesi, pela vereadora Suelena Almeida, estou ficando louco, pela vereadora Rosinelli do Prado, pela vereadora, pelo vereador Bug, e por mim, falando a respeito. Mas já que vocês vão entender por que eu falei da Suelena. E sobre a reapresentação do projeto de lei complementar 037 de 2025, que foi negado por essa casa. E eu queria agradecer todos esses vereadores, e eu entendo que a representação desse projeto é de suma importância devido a algumas situações. O projeto de lei que a gente tem sobre a cobrança, o protesto da dívida ativa, ele é de 2015, foi aprovado na 113ª e 114ª reunião da 17ª legislatura, no ano de 2015, por unanimidade nessa casa, e desde lá as coisas acabaram mudando, e o direito, as leis acabam mudando, né? A gente teve uma resolução do CNJ em 2024 a respeito do protesto dessas dívidas. A gente teve o tema 1184 de repercussão geral do STF, no recurso extraordinário 1.355.200, que teve a relatoria da ministra Carmen Lúcia no Supremo Tribunal Federal. E a gente ainda teve... já que eu falo da ADI. Então, a gente teve esses dois temas falando sobre o protesto da dívida. E essas duas, a resolução e o recurso extraordinário, que é de tema de repercussão geral, eles estabelecem a necessidade, né, de não cobrar a dívida ativa e cobrar apenas em um montante de um certo valor, para não onerar os cofres públicos. E também, a gente tem um sociólogo, que chama Nicolas Luhmann, que fala sobre o sistema autopoético, que o direito é dessa forma, que tenha autopoésia. O que seria isso? Que a capacidade do sistema se criar, se autorregular, se manter, se autoproduzir, de maneira que o quê? Os fatos surgem e a lei vem para supri-los. Como após a aprovação dessa lei em 2015 surgiram novos fatos e novas decisões, é necessário que essa casa, não precisa ser do jeito que veio o projeto, mas é necessário que essa casa modifique essa lei para que a administração pública ela consiga seguir da melhor maneira possível. Então, a gente apresentou esse requerimento. Aprovar o requerimento não quer dizer que é a favor do projeto, mas sim que a gente quer mais discussão para isso. E um dos pontos controvertidos foi a questão dos honorários advocatícios. E a gente tem um acórdão da ADI, Ação Direta de Inconstitucionalidade do Estado de Rondônia, 5.910, do ano de 2022, falando sobre os honorários advocatícios na situação extrajudicial. E o que esse acórdão demonstra? Que eles são legais, eles são lícitos, eles são constitucionais, e eles, de certa forma, demonstram o quê? A diferença é o quê? Que o cidadão ia pagar dentro da justiça, ele vai pagar fora da justiça. Por isso
que o processo ele só não vai seguir dentro do fórum, ele vai seguir dentro do cartório. Então, eu conclamo a todos para que todos nós aprovemos esse requerimento, para que a gente possa ter mais discussão a respeito do tema. Muito obrigado, senhor presidente. Não havendo mais matéria a ser apreciada na primeira parte da reunião, passo à segunda parte. Leitura pela secretária do projeto de lei número 071/2025. Por ser segundo turno, os senhores dispensam a leitura? Em discussão, em segundo turno, o projeto de lei número 071/2025. Salve a emenda, algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este projeto de lei? Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de lei número 071/2025, está encerrada a discussão. Em votação, em segundo turno, o projeto de lei número 071/2025. Vereador Alcemir Monferdini Júnior. Sim. Antônio Francisco Eleodoro. Sim. Aristeu Brolese Filho. Sim. Cláudia Cristina de Lima e Sá. Não. Lourenço Santana Ribeiro. Não. Lucas Rafael Santos. Sim. Rodrigo Arrelardo Silva. Rosemary Aparecida do Prado. Sim. O projeto de lei número 071/2025 foi aprovado em segundo turno por 6 votos favoráveis. Leitura pela secretária da emenda modificativa 001/2025. O projeto de lei número 071/2025. Por ser segundo turno, os senhores dispensam a leitura? Sim. Em discussão, em segundo turno, a emenda modificativa número 01/2025, algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esta emenda modificativa? Não havendo mais quem queira falar sobre a emenda modificativa, número 001/2025, está encerrada a discussão. Em votação, em segundo turno, a emenda modificativa, número 001/2025. Vereador Alcemir Monferdini Júnior. Sim. Antônio Francisco Eleodoro. Sim. Aristeu Brolese Filho. Sim. Cláudia Cristina de Lima e Sá. Sim. Lourenço Santana Ribeiro. Sim. Lucas Rafael Santos. Sim. Rodrigo Arrelar Silva. Não. Rosemary Aparecida do Prado. Sim. A emenda modificativa 001/2025 foi aprovada em segundo turno por 7 votos favoráveis. Leitura pela secretária do projeto de lei número 081/2025. Por ser segundo turno, os senhores dispensam a leitura? Sim. Em discussão, em segundo turno, o projeto de lei número 081/2025. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este projeto de lei? Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de lei número 081/2025, está encerrada a discussão. Em votação, em segundo turno, o projeto de lei número 081/2025. Vereador Alcemir Monferdini Júnior. Sim. Antônio Francisco Eleodoro. Sim. Aristeu Brolese Filho. Sim. Cláudia Cristina de Lima e Sá. Sim. Lourenço Santana Ribeiro. Sim. Lucas Rafael Santos. Sim. Rodrigo Arrelar Silva. Sim. Rosemary Aparecida do Prado. Sim. O projeto de lei número 081/2025 foi aprovado em segundo turno
por 8 votos favoráveis. Leitura pela secretária do substitutivo 001-2025 ao projeto de lei complementar número 038-2025. Substitutivo 001-2025 ao PLC 038-2025. Altera o parágrafo único do artigo 62 no plano diretor de Bueno Brandão. A Câmara Municipal de Bueno Brandão, Estado de Minas Gerais, aprovou e eu, prefeito municipal, sanciono a seguinte lei complementar. Artigo 1º. O parágrafo único do artigo 62 da Lei Complementar 1789 de 2009, Plano Diretor, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 62. Parágrafo único. A macrozona da qualificação urbana está delimitada no mapa 2, anexo, denominada na zona mista 1, e terá como parâmetro urbanístico e o coeficiente de aproveitamento, CA, de até 2,5 e a taxa de ocupação, TO, de até 85%. Artigo 2º. Demais disposição permanecem inalteradas. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. Sala de sessão da Câmara, 17 de outubro de 2025. Lucas Rafael Santo, PL. Rodrigo Arrelaro Silva Agir, vereador da 20ª Legislatura. Cláudia Cristina de Lima Sá, Podemos. Lourenço Santana Ribeiro, Podemos. Vereadores da 20ª Legislatura. O presente substitutivo tem o objetivo de não deixar um vácuo legislativo com possível revogação do parágrafo único do artigo 62 do Plano Diretor. Ao estabelecer novos critérios de coeficiente de aproveitamento e taxas de ocupação condizentes com a atual realidade do município, e o texto normativo traduzirá o desejo dos munícipes de residirem em uma cidade mais organizada e planejada. Cabe destacar que a organização e o planejamento exigidos pela lei não querem dizer necessariamente limitação de crescimento, mas sim crescimento ordenado e sustentável para todos. Sendo o que se cumpre no momento, pedimos o apoio e aprovação dos nobres colegas. Sala de sessão da Câmara, 17 de outubro de 2025. Lucas Rafael Santos, Rodrigo Arrelaro Silva, Cláudia Cristina de Lima Sá, Lourenço Santana Ribeiro. Vereadores da 20ª Legislatura. Em discussão, em primeiro turno, o substitutivo 001-2025 ao projeto de lei complementar número 038-2025. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esse substitutivo? Não havendo mais quem queira falar sobre o substitutivo do 001-2025 ao projeto de lei complementar número 038-2025, está encerrada a discussão. Em votação, em primeiro turno, o substitutivo 001-2025 ao projeto de lei complementar número 038-2025. Vereador Alcemir Monferdini Júnior. Sim. Antônio Francisco Eleodoro. Sim. Aristeu Brolesi Filho. Sim. Cláudia Cristina de Lima Sá. Sim. Lourenço Santana Ribeiro. Sim. Lucas Rafael Santos. Sim. Rodrigo Arrelaro Silva. Sim. Rosemary Aparecida do Prado. Sim. O substitutivo 001-2025 e ao projeto de lei complementar número 038-2025 foi aprovado em primeiro turno por 8 votos favoráveis.
Leitura pela secretária do projeto de lei número 084/2025. Projeto de Lei 084, de 6 de outubro de 2025. Autoriza a concessão de subvenções sociais e contribuições às entidades que especifica e estabelece outras providências. A Câmara Municipal de Bueno Brandão, Estado de Minas Gerais, aprova o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. Fica o Executivo Municipal autorizado a conceder as subvenções sociais e contribuições com base nas consignações orçamentárias para o exercício de 2026 no município, às entidades que especifica. Parágrafo único. As transferências às entidades serão feitas preferencialmente em parcelas mensais conforme disponibilidade do Caixa. As entidades específicas. Nome da instituição. Recanto Santa Luzia, 45.000. Associações de Pais e Amigos Excepcionais da PAI de Bueno Brandão, R$ 249.605,23. Associações de Pais e Amigos Especiais da PAI de Bueno Brandão, R$ 130.757,60. Associação de Bueno Brandense da Proteção à Criança, R$ 120.000. Associação Bueno Brandense Proteção à Criança, R$ 28.351,52. Escola de Samba, R$ 13.000. Associação Minas de Taekwondo, R$ 28.406,08. Hospital Maternidade Senhor Bom Jesus, R$ 2.800.000. Associação Centro de Terapia Complementar Irmã Elisa, R$ 33.000. Arca de Noé Associação de Repreensão a Crimes contra Animais, R$ 23.703,04. CNM, Confederação Nacional do Município, R$ 13.860. AMESP, Associação do Município da Microrregião de Médio Sapucaí, R$ 65.253. AMM, Associação Mineira do Município, R$ 13.860. Associação Circuito Turístico Serra Verde Sul de Minas, R$ 24.000. Emater, R$ 114.229,50. Hospital do Amor, Fundação Pio XII Barretos, R$ 100.000. Hospital Gemirim Poço Fundo, R$ 132.000. SISU, Consórcio Intermunicipal de Saúde do Macro-Região do Sul de Minas, R$ 64.518,40. CISAMESP, R$ 255.672. FADEMA, R$ 39.108. Bueno e Nova, R$ 160.000. Congemas Minas Gerais, colegiados dos gestores municipais do Estado de Minas Gerais, R$ 500. Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, R$ 5.000. Conselho Nacional da Secretaria Municipais de Saúde, R$ 16.000. Associação de Familiares e Amigos do Autistas,
Afeto, R$ 56.703,04. Associação dos Amigos Caminho da Fé, R$ 5.286,60. Consórcio Multinalitário do Pontual Sul de Minas, R$ 49.583,33. No total de R$ 4.587.397,34. Parágrafo único. A transferência às entidades serão feitas preferencialmente em parcelas mensais conforme a disponibilidade de caixa. Artigo 2. Somente a instituição cujas condições de funcionamento forem julgadas satisfatórias a critério da administração municipal serão concedidos os benefícios desta lei. Artigo 3º. As parcerias entre a administração pública e as organizações da sociedade civil deverão observar, em sendo o caso, os ditames de lei federal no número 13.019, de 31 de julho de 2014, a respectiva regulamentação no âmbito da administração pública do município de Bueno Brandão. Artigo 4º. O valor das subvenções sociais, sempre que possível, será calculado com base em unidades de serviços efetivamente necessários, prestado aos pontos à disposição do público, observando os padrões mínimos da eficiência. Artigo 5º. Há transferências do recurso do município consignadas na Lei Orçamentária Anual para entidades públicas e privadas. A qualquer título serão realizadas mediante ao convênio, ajuste, termos na colaboração, termos de fomentos ou outros instrumentos congêneres na forma da legislação vigente. Artigo 6º. A concessão de ajuda financeira a qualquer título e às entidades privadas fica condicionada à existência de disponibilidade de caixa. Artigo 7º. Aplica-se naquilo que couber a convenção e as subvenções sociais e as contribuições à disposição na Lei 14.133 de 2021. Artigo 8º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, surtindo efeito a partir do dia 1º de janeiro de 2026. Artigo 9º. Revoga-se a disposição em contrária. Gabinete do Prefeito, 6 de outubro de 2025. Lorival Cavini Júnior, Prefeito Municipal. Em discussão, em primeiro turno, o projeto de lei número 084/2025. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este projeto de lei? Com a palavra, a vereadora Cláudia Cristina de Lima Sá. Boa noite, senhor presidente. Boa noite também aos demais colegas vereadores. Boa noite ao público que é presente aqui, né, na Câmara. Sejam todos bem-vindos. É um prazer recebê-los, né? Também boa noite ao público que vai nos acompanhar aí pelas redes sociais e também aos servidores dessa casa. Esse projeto, né, que é o 084, que é um projeto de lei que autoriza a conceder aí, concessão e subvenções sociais na forma de contribuição às entidades, né, do município. Aí, como a secretária já fez a leitura, né, de todas as entidades que estão elencadas no projeto e os valores que vão ser repassados durante o ano de 2026. Então, o montante, esses valores que ela falou, é o ano todo, né? É um montante para o ano todo. Então, é repassado o valor, né, anual, e esse valor é dividido em 12 meses, né? É repassado todo mês.
E o que chama atenção, assim, é que todas, né, todas tiveram, quase todas tiveram um reajuste, né? E a associação aqui de pais e amigos excepcionais a Pai de Brandão, ela tem um repasse aqui, que é um recurso de emenda, né, de 130 mil reais, por isso que ela está entrando aqui 2 vezes. Também tem aqui a Associação de Bueno Brandense, a Proteção da Criança, que é a Casa da Criança, é um valor de 28 mil reais, para a contratação do psicólogo, né, que é novo, porque o anterior não tinha. Também a Associação Minas Taekwondo também teve aí um valor, né, de 9.600, que foi o ano passado, e agora está indo para 28 mil, né, teve aí um aumento expressivo, né, na Associação Taekwondo, né. Os demais tiveram aumento, e aqui o que entrou também, aqui, só um minutinho, deixa eu ver. Essa Bueno Inova, né, que antes era a Roptec, né, que é o repasse para a realização de programas aí na área de tecnologia, e o valor dessa contribuição do ano passado para esse ano, ela diminuiu, que era 220 mil, esse ano nós estamos aprovando 160 mil. Esse CONGEMAS, que é o Colegiado de Gestores Municipais do Estado de Minas Gerais, também é um convênio novo, né, que a Prefeitura fez, né, esse convênio. Aqui também, uma outra também que a gente tem atenção especial aí, inclusive já está na Câmara aqui o projeto que a gente fez para dar de utilidade pública a afeto, né, que a gente já fez o projeto, o Rodrigo, eu e o Lourenço, nós fizemos o projeto de lei para dar de utilidade pública a afeto de Bueno Brandão. Então, já consta, né, no projeto aqui, para o ano de 2026, ela receber uma contribuição anual aí de R$ 56.703. Então, é uma ajuda importante. E logo que sendo aprovado esse projeto, aí a partir do ano que vem ela já pode receber esse recurso anual. Então, no mais, está tranquilo. E com certeza meu voto é a favor, porque é uma ajuda muito importante aí às nossas entidades. Obrigada, senhor presidente. Com a palavra o vereador Rodrigo Arrelar Silva. Boa noite a todos, boa noite aos amigos vereadores, ao pessoal presencialmente. Esse microfone também nunca funciona direito. Boa noite ao pessoal que nos assiste pelas redes sociais. Aproveitando para falar um pouco sobre esse projeto, acrescentar só um pouquinho, porque eu acho que a Cláudia já falou a parte propriamente dita dela, eu só queria acrescentar algumas coisas. Nesse caso aqui, né, das subvenções que serão feitas o ano que vem, o que eu gostaria de enfatizar aqui, é que em alguns momentos, me parecia que nos anos anteriores, algumas entidades já tinham alguns repasses, e mesmo tendo algumas emendas de vereador, os valores continuavam o mesmo. Então, parabenizar aqui o pessoal do Executivo, que nesse momento aqui também está, além de a subvenção que já ia para a instituição, está sendo acrescentado, né, até por causa, acho que, desses acréscimos que a Cláudia pontuou muito bem, as variações que teve do ano anterior para esse ano. Então, no caso, por exemplo, da Afeto, foi uma emenda, a emenda minha em relação à parte da saúde, a parte do psicólogo, salvo engano, é o do Lourenço, aqui do Santana, para a Casa da Criança, né, para contribuir lá com o psicólogo para o ano. Além disso, teve alguns acréscimos, né? Então, nesse caso aqui, é parabenizar mesmo, porque está onde a gente consegue ver a atuação mesmo, tanto do município, do Executivo, em conjunto com o Legislativo aqui, acrescentando as emendas
e dando mais qualidade para as instituições aqui de Bueno Brandão. Obrigado, presidente. Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de lei número 084/2025, está encerrada a discussão. Em votação, em primeiro turno, o projeto de lei número 084/2025. Vereador Alcemir Monferdini Júnior. Sim. Antônio Francisco Eleodoro. Sim. Aristeu Brolese Filho. Sim. Cláudia Cristina de Lima Sá. Sim. Lourenço Santana Ribeiro. Sim. Lucas Rafael Santos. Sim. Rodrigo Arrelardo Silva. Sim. Rosemary Aparecida do Prado. Sim. O projeto de lei número 084/2025 foi aprovado em primeiro turno por 8 votos favoráveis. Leitura pela secretária do projeto de lei número 085/2025. Projeto de Lei 085, 1 de outubro de 2025. Institui a comunicação por meio de domicílio municipal eletrônico, DME, e das outras providências. A Câmara Municipal de Bueno Brandão, Estado de Minas Gerais, aprova os seguintes projetos de lei. Artigo 1º. Fica instituída a comunicação por meio de eletrônicos entre o município de Bueno Brandão e as pessoas físicas e jurídicas inscritas no cadastro de pessoas físicas, CPF, ou no Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas, CNPJ. Artigo 2º. A comunicação eletrônica será realizada através de domicílio municipal eletrônico, DME, disponível na internet para os usuários que optarem por aderir ao sistema. Parágrafo 1º. A adesão do usuário do DME ocorrerá após seu credenciamento no sistema Domicílio Municipal Eletrônico, DME. Parágrafo 2º. No credenciamento será fornecido um meio de acesso ao sistema que permita comprovar a autoria à emissão do recebimento das comunicações, notificações e intimações, independentemente da leitura. Parágrafo 3º. A senha de segurança é intransferível, sigilosa e de inteira responsabilidade do usuário que cadastrou, não sendo admitida a alegação de uso indevido em qualquer hipótese. Parágrafo 4º. A comunicação eletrônica entre o município e o terceiro poderá ser efetuada mediante a autorização do usuário no sistema de domicílio municipal eletrônico, DME. Parágrafo 5º. O usuário cuja adesão não seja obrigatória poderá, a qualquer momento e sem necessidade de justificativa, optar pelo fim das comunicações, notificações e intimações por meios eletrônicos. Artigo 3º. O município poderá realizar todas as comunicações, notificações e intimações por meio eletrônico, conforme disposto o artigo 2º desta lei, para todos os efeitos legais. Parágrafo 1º. Após o credenciamento, as comunicações, notificações e intimações do município ao usuário serão feitas por meio eletrônico, dispensando-se as formas de comunicação. 1. Pessoal. 2. Via postal. 3. Publicação no Diário Oficial do Município. Parágrafo 2. Considera-se realizada a comunicação por meio eletrônico na data em que o usuário efetuar a leitura das comunicações eletrônicas. Parágrafo 3º. A leitura mencionada ao parágrafo 2º deverá ser feita em até 15 dias corridos,
contados na data do recebimento da comunicação por meio eletrônico. Caso contrário, a leitura será desconsiderada automaticamente realizada na data do término desse prazo. Parágrafo 4º. Nos casos em que a leitura ocorrer em dia não útil, a comunicação por meio eletrônico será considerada realizada no primeiro dia útil seguinte. Artigo 4º. Os documentos eletrônicos transmitidos conforme estabelecido nesta lei, com a garantia de autoria, autenticidade e integridade, serão considerados originais para todos os efeitos legais. Artigo 5º. O município poderá, por lei específica, conceder incentivos para a adesão do domicílio municipal eletrônico, DME. Artigo 6º. Esta lei deverá ser regulamentada por decreto do Poder Executivo Municipal, inclusive quando as normas para adesão do domicílio municipal eletrônico, DME, pelos órgãos da administração direta e indireta do município. Artigo 7º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Bueno Brandão, 1 de outubro de 2025, Lorival Cavini Júnior, prefeito municipal. Justificativa do projeto de lei. A era digital tem transformado profundamente a maneira como governos e cidadãos interagem. A digitação dos serviços públicos não apenas moderniza a administração pública, mas também aumenta a eficiência e reduz o custo e promove maior transparência. Neste contexto, a instituição do Domicílio Municipal Eletrônico, DME, surge como uma ferramenta crucial para otimizar a comunicação entre o município e seus cidadãos. O principal objetivo desse projeto de lei é criar um canal oficial de comunicação eletrônica entre o município e seus munícipes, permitindo a notificação e o envio dos documentos de forma segura, ágil e eficiente. Como o domicílio municipal eletrônico busca-se integrar novas tecnologias à administração municipal, tornando os processos mais ágeis e eficientes. Além disso, o DME facilitará o processo dos cidadãos a informações e serviço público, promovendo uma relação mais transparente entre o governo e a população. Outros benefícios importantes é uma redução de uso de papel, contribuindo para a prevenção ambiental e a redução de custos operacionais. A inclusão digital também é incentivada, oferecendo aos cidadãos mais uma forma de interação com o poder público. Como o DME, comunicações oficiais poderão ser enviadas e recebidas eletronicamente, eliminando possíveis atrasos associados à entrega de correspondências fiscais. A diminuição do uso de papel e dos envios postais tradicionais poderão resultar numa economia para o cofre público. O DME fornecerá um meio seguro e rastreável para os envios, assegurando a integridade e a autenticidade das comunicações. Os cidadãos poderão acessar suas notificações e documentos em qualquer momento, de qualquer lugar, bastando uma conexão à internet. Os beneficiários tributários são igualmente relevantes. A implementação do DME poderá tornar mais eficiente a cobrança e ao pagamento de tributos municipais. Isso pode resultar em um aumento de arrecadação ao reduzir a
inadimplência e tornar o processo mais claro e acessíveis. Notificações de débito, vencimentos de impostos e até mesmo orientações sobre a regularização fiscal poderão ser enviadas eletronicamente, garantindo os contribuintes recebam as informações no tempo hábil. Vários exemplos de sucesso em outras esferas do poder público demonstram a eficácia de sistemas eletrônicos semelhantes. No âmbito federal, da Receita Federal do Brasil utiliza o domicílio tributário eletrônico, DTE, para a comunicação com os contribuintes. Estado como São Paulo e Minas Gerais também adotaram sistemas similares para facilitar a comunicação e a gestão de tributos estaduais. No nível municipal, cidades como São Paulo e Curitiba já implementaram o domicílio eletrônico do contribuinte, DEC, além dos tribunais brasileiros, através do domicílio judicial eletrônico, DJE, que buscam garantir que todas as pessoas tenham acesso amplo ao serviço do Poder Judiciário de forma ágil, prática e eficiente. A instituição do domicílio municipal eletrônico é uma medida alinhada com os princípios da eficiência administrativa, transparência e modernização tecnológica, e também uma consonância à Lei Federal no número 14.129 de 2021, que dispõe sobre o princípio, regras e instrumentos para o governo digital e para o aumento da eficiência pública. Além de promover uma comunicação mais eficaz e segura entre o município e seus cidadãos, a iniciativa contribuirá para a construção de uma cidade mais conectada, sustentável e participativa. Por tudo isso, solicitamos a apreciação e a aprovação deste projeto de lei, certos que representará um avanço significativo na gestão pública municipal e no atendimento da necessidade da população. Bueno Brandão, 1 de outubro de 2025, Lorival Cavini Júnior, prefeito municipal. Em discussão, em primeiro turno, o projeto de lei número 085/2025. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esse projeto de lei? Com a palavra, a vereadora Cláudia Cristina de Lima Sá. Fala um pouquinho sobre o projeto de lei 085, né? Então, ele está pedindo a autorização legislativa para instituir, né, aí o meio de comunicação, em vez de ainda continuar, né, com o meio físico, né, de entregar as notificações do meio físico, mas para quem aderir, né, fazer esse cadastro aí através da prefeitura, poderá receber todas as notificações, as informações, através do meio eletrônico. Porque hoje, né, você vê que está tudo, né, modernizando e a era digital está aí e muitas coisas é feito, né, através os meios, né, de informação eletrônico. Então, a partir do momento que a pessoa ela não é obrigatória, não é obrigado, né, mas a partir do momento que o usuário, né, a pessoa, ela se cadastra nesse meio eletrônico, né, para receber as notificações por meio eletrônico. Então, é um meio, né, da pessoa estar recebendo todas as notícias aí através do meio eletrônico. E, então, domicílio municipal eletrônico, que é o DME. Então, não tem o que se opor. Eu vou até favor. Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de lei número 085/2025, está encerrada a discussão.
Em votação, em primeiro turno, o projeto de lei número 085/2025. Vereador Alcemir Monferdini Júnior. Sim. Antônio Francisco Eleodoro. Sim. Aristeu Brolese Filho. Sim. Cláudia Cristina de Lima Sá. Sim. Lourenço Santana Ribeiro. Sim. Lucas Rafael Santos. Sim. Rodrigo Arelardo Silva. Sim. Rosimere Aparecida do Prado. Sim. O projeto de lei número 085/2025 foi aprovado em primeiro turno por 8 votos favoráveis. Leitura pela secretária do requerimento número 061/2025 dos vereadores Cláudia Cristina de Lemissá, Rodrigo Arelardo Silva e Lourenço Santana Ribeiro. Em caráter de urgência, os vereadores da 20ª legislatura, que estes subscrevem, nos termos do artigo 206 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Bueno Brandão, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência requerer que, após a tramitação regimental, seja encaminhado o ofício à Faculdade Integrada do Ensino, ASMEC, para que informe individualmente a esta Casa Legislativa, em caráter de urgência, sobre a autenticidade e validade dos diplomas e certificados de conclusão de curso apresentados por servidores municipais de Bueno Brandão, vinculado a esta instituição, os quais seguem em anexo. Justificativa. Em razão das notícias envolvendo supostas irregularidades da emissão de diplomas universitários nas cidades vizinhas, considerando-se a responsabilidade do Poder Legislativo na fiscalização dos atos de administração pública, faz-se necessário a verificação formal junto à instituição de ensino sobre a autenticidade dos documentos utilizados por servidores do município. O presente requerimento tem como objetivo reservar o interesse público, transparência e a segurança jurídica nos atos administrativos relacionados à qualificação e à remuneração dos servidores. Sala de sessão plenário Jorge de Paula Borges, 16 de outubro de 2025. Vereadores da 20ª legislatura: Cláudia Cristina de Lima Sá, Rodrigo Arelardo Silva e Lourenço Santana Ribeiro. Em votação, em turno único, do requerimento número 061/2025. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira manifestar-se, por favor. O requerimento número 061/2025 foi aprovado por 8 votos favoráveis. Leitura pela secretária do requerimento número 062/2025 dos vereadores Cláudia Cristina de Lima Sá, Rodrigo Arelardo Silva e Lourenço Santana Ribeiro. Em caráter de urgência, os vereadores da 20ª legislatura que estes subscrevem, nos termos do artigo 206 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Bueno Brandão, vêm respeitosamente a presença da Vossa Excelência requerer que, após a tramitação regimental, seja encaminhado ofício à Universidade Metropolitana de Santos, Unimes, para que informe individualmente a esta Casa Legislativa, em caráter de urgência, sobre a autenticidade e validade dos diplomas, certificados de conclusão do curso apresentados por servidores municipais de Bueno Brandão, vinculados a esta instituição, os quais seguem em anexo. Considerando as recentes denúncias de possíveis irregularidades dos diplomas universitários utilizados por servidores públicos em municípios da região e a necessidade de resguardar a transparência,
a legalidade dos atos administrativos, torna-se indispensável a verificação direta junto à instituição de ensino superior quanto à autenticidade dos documentos expedidos. A medida visa garantir a lisura do serviço público municipal e a correta utilização dos recursos destinados à folha de pagamento, bem como assegurar a confiança da população na administração e na idoneidade dos servidores que exercem sua função. Sala de sessão plenário Jorge Paula de Borges, 16 de outubro de 2025. Vereadores da 20ª Legislatura. Cláudia Cristina de Lima Sá, Rodrigo Arrelário Silva e Lourenço Santana Ribeiro. Em votação, em turno único, do requerimento número 062/2025. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira manifestar-se, por favor. O requerimento número 062/2025 foi aprovado por 8 votos favoráveis. Leitura pela secretária do requerimento número 063/2025 dos vereadores Aristeu Brolese Filho, Antônio Francisco Eleodoro, Eduardo Caetano da Silva Domingues, Lucas Rafael dos Santos e Rosimere do Prado. Requerimento 063/2025. Senhor Presidente, os vereadores signatários da presente proposição, com o fulcro do artigo 67 da Constituição Federal, do artigo 71 da Constituição do Estado de Minas Gerais, no artigo 52 da Lei Orgânica Municipal e no artigo 164 do artigo 225, inciso 1, a linha G, do Regimento Interno da Câmara Municipal, vem muito respeitosamente solicitar que encaminhe o ofício ao prefeito municipal para a representação da matéria constante do projeto de lei complementar 037/2025, que foi rejeitado por esta Casa. Justificativa. Entendemos que a matéria é relevante e de interesse público. Ao representá-la, haverá tempo hábil para exposição das necessidades da aprovação da matéria. Lucas Rafael Santos, Aristeu Brolese Filho, Antônio Francisco Eleodoro, Eduardo Caetano da Silva Domingues e Rosimere do Prado. Em votação, em turno único, do requerimento número 063/2025. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira manifestar-se, por favor. Meu voto é sim. O requerimento número 063/2025 foi aprovado por 5 votos favoráveis. Leitura pela secretária da indicação número 058/2025, o vereador Lourenço Santana Ribeiro. Senhores vereadores, o vereador que este subscreve, Lourenço Santana Ribeiro, nos termos do artigo 207 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Bueno Brandão, vem respeitosamente indicar ao senhor prefeito que seja providenciada a reforma da escola localizada no bairro Santana, em frente à residência do senhor André. O referido espaço é utilizado para o atendimento médico dos moradores, realização de catequese infantil e outras atividades comunitárias, sendo, portanto,
de grande importância social para os residentes da localidade. Essa solicitação é feita a pedido dos moradores e usuários do local, tendo em vista que o prédio necessita de reparos nas janelas, incluindo pinturas e substituição de vidros. Além disso, os banheiros demandam reformas. Ao lado inferior da escola necessita de construção de um muro aproximadamente de 6 metros, bem como da instalação de grades sobre o portão. Efetuar trocas de forro e seus interiores e fazer um concreto na área externa que hoje se encontra na terra, visando reforçar a segurança do espaço e o maior conforto aos usuários. A reforma proposta garantirá melhores condições de uso, conforme a segurança para as crianças, adultos e profissionais que frequentam o local, assegurando e pleno aproveitamento das atividades realizadas em benefício à comunidade. Sala de sessão, 16 de outubro de 2025, vereador Lourenço Santana Ribeiro, 20ª legislatura. Em votação, em turno único, da indicação número 058/2025. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira manifestar-se, por favor. A indicação número 058/2025 foi aprovada por 8 votos favoráveis. Informo aos senhores vereadores que, tendo em vista o disposto no artigo 234 do Regimento Interno, que os projetos de lei 071 e 081 já aprovados em segundo turno serão apreciados também em redação final nesta mesma reunião. Estão suspensos os trabalhos por 10 minutos, a fim de que a Comissão de Legislação, Justiça e Redação apresente os pareceres de redação final dos projetos mencionados. Os senhores vereadores dispensam os 10 minutos? Sim. Estão reabertos os trabalhos. Solicito ao presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação a gentileza de apresentar os pareceres de redação final dos projetos de lei 071 e 081 de 2025. Leitura pelo secretário do parecer de redação final do projeto de lei número 071/2025. Os senhores dispensam a leitura? Sim. Em discussão, o parecer de redação final do projeto de lei número 071/2025. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este parecer? Não havendo mais quem queira falar sobre o parecer de redação final do projeto de lei número 071/2025, está encerrada a discussão. Em votação, o parecer de redação final do projeto de lei número 071/2025. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira manifestar-se, por favor. Aprovado por totalidade dos votos. Leitura pelo secretário do parecer de redação final do projeto de lei número 081/2025. Os senhores dispensam a leitura? Sim. Em discussão, o parecer de redação final do projeto de lei número 081/2025. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este parecer? Não havendo mais quem queira falar sobre o parecer de redação final do projeto de lei número 081/2025, está encerrada a discussão. Em votação,
O parecer de redação final do projeto de lei número 081/2025. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira manifestar-se por favor. Aprovado por totalidade de votos. Não havendo mais matéria a ser apreciada na segunda parte da reunião, passo à terceira parte. Com a palavra, a oradora escrita no grande expediente, a senhora Albaniza de Lima Lodi. Antes de começar o meu tempo, gostaria de saber, eu tenho quanto tempo? 10 minutos? Porque o ano passado me parece que era 20, não era? Na tribuna livre é 10 minutos. Tá bom, obrigada. Gente, então eu estou aqui hoje. Primeiro eu quero cumprimentar todos aqui presentes, aos vereadores, a vereadora, né, o público aqui presente, o pessoal que está nos assistindo pelas suas redes sociais, aos servidores, né? Porque sem eles nada poderia também estar acontecendo. Fala mais perto do... Na verdade, eu estou aqui hoje para falar sobre segurança pública, porque eu veio ao meu conhecimento que depois que aconteceu algumas coisas no CONCEP, as câmeras foram desligadas, né? Então aqui eu estou fazendo um requerimento, vou ler aqui para vocês, que depois vão ser entregues aos vereadores, né? E é sobre justamente isso, porque eu acho uma coisa muito importante, né? Tal qual a segurança pública, saúde, educação, moradia, né? Então, é o carro-chefe, né? Então, por isso que eu vim aqui hoje na tribuna, estou aproveitando a oportunidade, depois, é lógico, vou me explanar sobre outro assunto, né? Muito importante para mim, né? Pessoalmente. Porém, esse é sobre a segurança pública. Então, eu fiz esse requerimento, que depois passarei aos vereadores, né? E depois, né, a gente, como povo, né, irá cobrar, com certeza. Brandão, 20 de outubro de 2025. Aos vereadores da 20ª legislatura, Cláudia Cristina de Lissá, Lourenço Santana Ribeiro, Rodrigo Arelaro Silva, Eduardo Caetano da Silva, Alcemir Monferdini Júnior. Eu, Albaniza de Lima Lodi, venho por meio deste requerimento solicitar respeitosamente de vossas senhorias requerer que sejam tomadas providências junto ao Poder Executivo Municipal, providências em relação à segurança pública em nosso município. Fui informada no dia 13 de outubro do corrente ano que as câmeras de segurança de monitoramento sob responsabilidade do Conselho Municipal de Segurança Pública, CONCEP, em parceria com a Polícia Militar de Goiânia Brandão, já foram desligadas em razão de equívocos na prestação de contas do CONCEP, o que resultou na suspensão dos repasses financeiros destinados à manutenção do sistema. Tal situação compromete diretamente o serviço de monitoramento diário à segurança da população em um todo e ao comércio local, uma vez que essas câmeras vieram a ajudarem muito, pois o contingente de policiais militares em nosso município é insuficiente devido à extensão. Além de que foram gastos um valor considerável em recursos públicos, os quais provêm dos impostos que nós, povo, pagamos com o nosso trabalho, para a instalação e manutenção do respectivo sistema de segurança, e nos cabe, aqui como povo, grande preocupação como ficará o patrimônio já adquirido e instalado, uma vez que outras cidades vizinhas também já contam com este tipo de segurança. E não é da vontade popular que, depois de tão grandes esforços, esse tipo a mais de segurança em nosso município venha a deteriorar ou extinguir, e sim progredir.
As câmeras de monitoramento precisam ser reativadas com urgência, pois trata-se de uma questão muito séria, que afeta diretamente a segurança das pessoas e do comércio de Urbano Brandão. Diante do exposto, vem requerer aos nobres vereadores já citados acima e aos demais, caso possam se interessar, providência junto ao Executivo Municipal quanto às medidas que serão tomadas para sanar este problema tão grave e sério, bem como estabelecer imediatamente o funcionamento do sistema de vigilância e segurança. Sem mais para o momento, atenciosamente subscrevo-me com votos de elevada estima a todos os vereadores, aguardando providências, ao Benício de Lima Lopes requerente. Então, eu não estou questionando aqui, que fique bem claro, o que aconteceu com o CONCEP ou o que vem a acontecer. O que eu questiono é o seguinte: houve um gasto para colocar essas câmeras, para ter toda essa infraestrutura, e agora estão desligadas. E o militar daqui, vocês sabem, todo mundo sabe que aqui o militar daqui, o corpo dos militares aqui é muito pouco, né? Então, como que vai ficar essas câmeras? E esse tudo que já foi investido, isso aí vai ficar desligado até quanto tempo? Ainda mais que esses roubos estão tendo de tanto café e gado e tudo. Como é que fica? Então, eu estou pedindo aqui um requerimento de providências. Vou passar esse requerimento aqui aos vereadores, né? Esses vereadores que aqui citei, porém todos, né? Porque aqui todos os vereadores são representantes do povo, tá? Do povo. Então, esse, né, é sobre a segurança pública, e o meu intuito maior hoje aqui era falar sobre isso. Porém, quero aproveitar a oportunidade, embora só tenha 4 minutos e meio, para falar de um outro assunto, né? Pessoal meu, e não tão pessoal também, né? Porque senão depois de hoje eu só teria mais daqui 60 dias para falar. E como o ocorrido já aconteceu a semana passada, de novo, reiterado, de novo, onde eu fui fazer uma caminhada em prol dos hastiados em Brasília, né? Então eu tive uma notícia depois, né? Porque eu estava lá, eu nem sabia, né? Então eu tive uma notícia lá que o nobre vereador Lucas Rafael, como sempre, né, falando em redes sociais a meu respeito. Porém, com calúnias e difamações, já pela segunda vez. Então, eu vou ler uma nota de repúdio aqui hoje, tá? E vou entrar com uma representação contra ele na Câmara, onde o meu advogado de Brasília, e em Brasília, vai acompanhar. Então, eu quero ler para vocês a minha nota de repúdio. Nota de repúdio e esclarecimento público. À comunidade Urbano Brandão, Minas Gerais, aos nobres vereadores desta egrégia Casa Legislativa, à imprensa local, se tivéssemos, porém, né, posso mandar para outro, sem problema nenhum. E a todos que prezam pela verdade, pela dignidade e pela justiça. Eu, Albaniza de Lima Lopes, cidadã guarabrandense, conhecida por muitos de vocês por minha conduta honesta e meu compromisso com a nossa cidade, venho publicamente e com mais profunda indignação manifestar meu veemente repúdio, esclarecer os fatos diante dos ataques caluniosos, difamatórios e injuriosos proferidos contra a minha honra e minha imagem pelo vereador Lucas Rafael. Na reunião dos vereadores nesta Câmara Municipal, no dia 5 de maio de 2025, durante a 14ª reunião ordinária da 20ª legislatura, em um vídeo publicado em suas redes sociais, no dia 6 de outubro de 2025, o vereador Lucas Rafael me acusou reiteradas vezes, de forma leviana e infame. Ele me imputou, sem qualquer prova, a participação em atos de invasão e quebra de patrimônio público em Brasília, no dia 8 de janeiro de 2023. Além disso, qualificou-me publicamente com as palavras laranja podre, frouxa, covarde, mau caráter e sem índole. Insinuou que faço parte de uma laia, da qual ele se distancia. A gravidade dos seus ataques chegou ao ponto de divulgar um cartaz com a manchete: procura-se, contendo minha foto e nome, equiparando-me a uma criminosa. Essas acusações são absolutamente mentirosas e irresponsáveis. Desde o primeiro dia, minha conduta em Brasília foi transparente. Prestei depoimento à Polícia Federal e fui liberada pelas próprias autoridades, que confirmaram a veracidade de minhas declarações.
e que em nenhuma acusação ou processo, sem nenhuma acusação ou processo, fosse instaurado contra mim, para provar minha absoluta inocência e a falsidade da afirmação do vereador Lucas Rafael, apresento aqui, já vou mostrar para vocês, a minha certidão de nada consta criminal, certidão de antecedentes criminais, emitida pela mais alta autoridade, né, federal, em 15 de outubro de 2025, que atesta de forma inquestionável a minha ausência de qualquer condenação em meu nome. Ninguém pode ser considerado culpado sem uma condenação judicial transitada em julgado. A conduta do vereador Lucas Rafael Santos é inaceitável. Ele representa um flagrante abuso de sua prerrogativa parlamentar, um desrespeito ao mandato que lhe foi conferido e uma grave quebra de decoro parlamentar, contrariando a Constituição Federal e a ética de seu partido e o devido respeito à dignidade humana. Ele utiliza o poder de seu cargo para intimidar e tentar silenciar cidadãos que buscam a transparência e a fiscalização na vida pública, como é o meu caso. Não é um incidente isolado. Esse padrão de ataque à honra dos cidadãos é até mesmo de outros vereadores desta casa, como o vereador Nino Brolesi, demonstra que o vereador Lucas Rafael age com o propósito de assassinato de reputações, e uma estratégia que não pode ser tolerada em uma democracia. Diante da gravidade dos fatos e da injustiça que me foi imposta, informo a todos que, neste exato momento, protocolizo junto à mesa diretora desta Câmara Municipal uma representação ética contra o vereador Lucas Rafael Santos. Nessa representação, solicito a apuração rigorosa de sua conduta e a aplicação das sanções cabíveis, incluindo a cassação de seu mandato, por sua manifesta quebra de decoro e pelo desrespeito contínuo à honra de pessoas íntegras. Reitero aqui meu repúdio a atitude como essa, que não deve ser toleradas nessa nobre casa de vereança, guardiã da democracia e da ética em nosso município. Exijo que o vereador Lucas Rafael Santos prove suas acusações. Se não o fizer, que arque com as consequências de seus atos perante esta casa e perante a justiça. Continuo a me solidarizar com os presos da manifestação do dia 8 de janeiro de 2023 e seus familiares. E espero que a busca por respeito à dignidade humana prevaleça sempre nessa casa do povo. Nestes termos, peço e espero deferimento, Brasília, né, porque meu advogado de lá vai estar acompanhando vocês aqui, porque eu vou fazer a representação agora, vou estar apresentando agora a representação contra ele. Nestes termos, peço e espero deferimento, Brasília, 20 de fevereiro de 2025. Poderia estar entregando para, né, uma comissão de ética. Como não tem a comissão de ética, vou entregar para o nobre aqui, presidente da Câmara, vai ter que se criar uma mesa aí para poder, né, verificar todos esses fatos. Porém, quem vai estar acompanhando tudo isso é meu advogado de Brasília, tá? Para que as providências realmente sejam tomadas, né, mas com zelo, justiça, né, e decoro. Boa noite a todos e muito obrigada. Aviso aos senhores vereadores. A próxima reunião ordinária será no dia 28/10/2025. Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos e sob a proteção de Deus, declaro encerrada a reunião.